Não importa o que você conquiste na vida, você precisa servir a Deus, você precisa honrar a Deus. Isso é muito forte em mim. Inclusive, ela tinha medo por essa minha vontade de empreender, de conquistar, de alcançar, que eu me perdesse na ambição, na ganância e abandonasse a fé. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Audazes na Saúde. O podcast que sempre traz à mesa aqui as maiores lideranças da saúde no Brasil para impactar a sua vida, assim como impacta a nossa. Um ambiente onde nós temos um aprendizado contínuo, cocriação, uma coevolução, e aqui a gente tem se dedicado para trazer sempre aquilo que é o melhor para o desenvolvimento da saúde no nosso país. Então, se você tem aí uma inquietação, assim como nós temos, certamente esse é o ambiente para você. Uma inquietação, um chamado para mudança, para transformação, é o que nós queremos para a saúde brasileira. Eu sou Michael Robert, empresário, conselheiro, advisor em estratégia e performance comercial, e hoje tenho o prazer de ter aqui comigo o nosso querido amigo, meu amigo, sócio, conselheiro também, Rômulo Rocha. Valeu, amigo. Muito obrigado, Michael. É um prazer estar aqui hoje e como entrevistado do podcast, né? E o pessoal deve estar achando estranho, né? Poxa, por que convidado é um dos hosts, né? Quero deixar claro, pessoal, que a gente está fazendo isso para contar um pouco da minha história para você. Sim. E trazer uma novidade importantíssima de mercado, um movimento nosso, para realmente, eu diria que não é um projeto para abalar as estruturas do sistema brasileiro, é para fortificar as estruturas do sistema de saúde brasileiro. Fantástico. O Rômulo, ele já se antecipou aqui. E o Rômulo, que é médico pela Universidade Federal do Mato Grosso, ele está no programa de Senior Executive Program da Harvard Business School, tem MBA em Gestão de Negócios pela USP, é mentor de startups na Nova HC, que é o Hospital da Clínica da USP. Correto, Romulo? Correto. Muito bom, tem um currículo exemplar, jovem, eu já acompanho a sua jornada, estamos ombro a ombro há 4 anos e tenho visto a sua dedicação, o seu empenho, sempre voltado à transformação da saúde brasileira. E por isso hoje, aqui, ele está como entrevistado, porque nós temos algo bastante relevante, importante e de impacto para a saúde no Brasil, que nós vamos conversar com o Rômulo. Antes de chegar nesse tema, Rômulo, meu amigo, conta um pouquinho para a gente aqui, eu acho que todo mundo está curioso, né? De estar sempre te ouvindo aqui como host do Audazes. Conta para a gente como é que você começou, conta da tua origem, da tua família, da tua inspiração para poder ter esse olhar para a saúde. Maravilha, Michael, vamos lá. Michael, todo mundo tem uma origem, né? E eu acho um privilégio quando a gente pode ter uma origem mais simples e você ir construindo as coisas, Deus ir te abençoando, você ir evoluindo. E eu considero esse privilégio de ter uma origem bastante simples, né? Eu venho de um lado da minha mãe, eu venho de uma avó costureira e um avô caminhoneiro. Uau. E do lado do meu pai, eu venho de uma avó costureira e um avô que era mestre de obras, né? Meu pai, um bancário, minha mãe dona de casa. Eu nasci em Barra do Garças, que é uma cidade que hoje já é relevante no estado de Mato Grosso, faz fronteira com Goiás, é conhecido lá pelas águas quentes, então eu nasci em Barra do Garças. Mas na época era uma cidade bastante pequena e meus pais ali, meu pai tinha acabado de entrar no banco, né? Morava na casa emprestada da minha tia, né? A primeira casa deles foi uma casa de Coab. Então a minha origem é uma origem bastante simples e eu vi meu pai ir construindo o avanço de profissional, fui vendo a diligência dele, fui vendo ele construindo a carreira dele e construindo o patrimônio familiar e fazendo o melhor possível para que a gente pudesse viver bem, né? Uhum. Então por conta do emprego do meu pai era um gerente de banco, eu ficava mudando de cidade. Então eu fiquei, imagino até uns 3 anos e pouquinho em Barra do Garças, mudei para Lucas do Rio Verde, e em Mato Grosso, na época
da imigração forte para Mato Grosso, a urbanização de Mato Grosso. Então, em Lucas do Rio Verde, na época, tinha uma rua asfaltada apenas, não tinha energia elétrica todos os dias, faltava água, era um negócio de colonização mesmo, né? Isso Mato Grosso viveu recentemente até, na recente história. Aí fui para Primavera, aí fui para morei em Rondônia, depois fui para a divisa com o Pará, aí fui para Cuiabá fazer faculdade, enfim, perambulei por um monte de lugar, né, várias cidades. Morei hoje, já estou na minha 22ª casa, não na cidade. Então, acho que uma das coisas que mais marcou minha infância foi essa constante mudança de lugares, né? Meu pai era bancário e era comum o bancário ficar mudando de tempos em tempos. Interessante a tua origem, bastante simples, Rômulo. Eu não sabia, eu não tinha me atentado que você até morou na casa de uma das suas tias, né? E muito legal já começar a entender que teve uma construção aí a partir do seu pai, de carreira dele, que você observou. Nessa movimentação, mudança de cidade, ter oportunidade de estar em cidade que não tinha infraestrutura, isso de fato é conhecer o Brasil como ele é, né? Conhecer, né? Pegando o pulso do paciente e conhecendo de fato as necessidades que o país, que uma nação, que as famílias têm. Como que isso influenciou para a sua tomada de decisão? E como é que você chega à saúde? Perfeito. Eu vejo em primeiro lugar, né, Maico, como a gente mudava muito. Uma coisa que me habituou, eu tenho na minha cabeça isso, que a mudança, a instabilidade, para mim é muito natural, né? Eu que casei com uma filha de funcionário público, né, que ela foi criada a vida inteira na mesma casa, até se casar com 18 anos, é muito interessante que eu fui entender o quanto que a forma de eu pensar, a forma da minha irmã pensar, a gente era diferente, né? Porque eu acho que um dos maiores pontos que eu pude ganhar ali foi realmente uma naturalidade com cenários muito diferentes, com não saber o que vai acontecer. Agora, você imagina um casal, tá? Meu pai, minha mãe, 2 filhos, minha irmã tinha uma doença séria, grave, que era a dermatite atópica, de uma forma gravíssima, e a gente ficava mudando de cidade em cidade. Então, estávamos morando em Primavera do Leste, que era uma cidade razoavelmente desenvolvida já na época, bonita, cidade organizada, minha mãe gostava. De repente, meu pai vai para Porto Velho. Aí, eu perco os amigos, perco a escola, perco tudo ali que me prende e vou para Porto Velho me adaptar a uma capital e com problemas de capital, com violência, com a vida de capital, com a vida mais muito menos liberdade que uma cidade do interior. Então, eu acho que a questão de conforto na instabilidade, isso eu ganhei por essa experiência. Então, eu me adapto muito rápido aos cenários. Então, eu praticamente não tenho uma janela de adaptação para cenários para mim. Poxa, as coisas que acabam acontecendo na vida, a minha adaptação é quase que imediata. Mas por quê? Porque eu tive lá no começo, na minha formação, na minha visão de mundo, esse ambiente onde eu não tinha quase certezas. Eu não sabia se no final do ano eu ia estar na mesma escola com os meus amigos ou meu pai ia ser transferido. Então isso acho que me moldou e me criou uma necessidade. Eu brinco que eu sou nômade, né? Acabei de comprar um imóvel porque, por conta dos meus filhos. Porque agora as crianças têm que ir para a escola e eu não vou fazer meu filho ficar mudando de escola igual eu tive que ficar mudando, né? Então eu vou ficar num lugar. Mas até agora, nessa altura da minha vida, eu já morei em 5 casas em São Paulo, já tô na 10ª cidade que eu já morei. Então eu acabei ficando viciado nessa aventura mesmo, de ficar mudando de lugar, enfim. E para empreender, acho que uma das coisas que me movimenta no empreendedorismo, que me deixa também uma força minha, é o fato de que eu gosto do jogo. Eu gosto do jogo da instabilidade, daquilo que é dinâmico, de aprender coisas novas e de viver a aventura mesmo. Aí de construir algo, mas mesmo ambiente de incerteza. Perfeito, Rômulo. Eu te perguntei da tua transição para a saúde, você já está nos contando, mas eu quero explorar um pouquinho essa tua fantástica infância, né? Esse início de criação com os seus pais. Certamente o seu pai ele não projetou, provavelmente ele não projetou isso,
né? Essa frequência mudança. Isso é fruto daquela geração, de uma necessidade, né? De ter que ir construindo à medida que é possível. Quando você olha para os seus pais, Rômulo, olha para a tua família, para aquilo que eles constituíram e o quanto eles se esforçaram para trabalhar você, sua irmã, sua formação. O que te marca mais? O que você tira como lição? Porque nós temos que pensar e lembrar que, sem dúvida, que ter necessidade, estar num ambiente de escassez financeira ou qualquer outra, é um ambiente mais desafiador. E essa é uma realidade Brasil muito forte. Mas não é um impeditivo para que a gente possa ter sucesso e galgar sucesso. O que você, resgatando essa história, quando você olha para a figura dos teus pais, o que mais marcou a tua vida? O que você hoje, quando vai tomar uma decisão, fala: meu pai me disse isso, minha mãe me disse isso? Maravilha. Essa pergunta é excelente, irmão, porque assim, eu acredito que meus pais, talvez intuitivamente, eles tinham uma intenção para minha vida. Ou seja, eles tinham um objetivo do que queriam para mim, tá? Não era que eu fosse médico, não era que eu virasse médico, não era que eu virasse empresário. Os sonhos deles eram muito mais modestos, até pela realidade, dura realidade e as dificuldades. Veja que eu fui criado no interior de Mato Grosso, cara. Acesso à educação era extremamente difícil. Sem internet, livros, não tínhamos jamais os melhores. Você imagina pra você chegar num ponto e passar na federal. Mas meus pais tinham intenção pra minha vida. O que eu quero dizer? A minha mãe, ela sempre me deixou claro pra mim que a coisa mais importante era que eu fosse um servo de Deus. Esse é o legado, vou colocar o maior legado da minha mãe pra minha vida. Meu filho, você tem que ser um servo de Deus. Sua vida tem que honrar a Deus. Se você for um servo de Deus, acabou, né? Basta. Então ela sempre me trouxe para esse horizonte de, poxa, não importa o que você conquiste na vida, você precisa servir a Deus, você precisa honrar a Deus. Isso é muito forte em mim. Inclusive, ela tinha medo por essa minha vontade de empreender, de conquistar, de alcançar, que eu me perdesse na ambição, na ganância e abandonasse a fé. Infelizmente não aconteceu, mas era uma preocupação genuína, né? Isso é uma preocupação muito real. Então minha mãe tinha um projeto, ainda que talvez intuitivo, do que ela gostaria que eu fosse, que é um servo de Deus. Como fala, as ambições deles não eram grandes para mim no sentido de realização, não, eles jamais pensaram em ter um filho médico, jamais pensaram em ter um filho empresário, mas minha mãe queria que eu fosse realmente um servo de Deus, e felizmente, pela graça de Deus, sou, e isso é um componente fundamental da minha vida, o amor a Deus e a fidelidade ao Senhor, e ela guardou isso no meu coração, Deus a usou para guardar isso fundo no meu coração. Então essa influência foi um ponto muito importante. Minha mãe também é uma pessoa que, por natureza dela, voltada para o próximo. Então ela sempre me falava que eu devia ajudar as pessoas, devia contribuir com as pessoas, devia zelar pela vida das pessoas, fazer o bem para as pessoas. Então isso também foi uma coisa que ela solidificou no meu coração. Então, da parte da minha mãe, foi essa visão de, poxa, mais espiritual e uma visão de amor ao próximo. Minha mãe valorizava muito isso pela personalidade dela. Minha mãe é uma ajudadora, né? Ela é empática, sente a dor das outras pessoas. Então, isso é da característica dela. E o meu pai, como bom pai, a preocupação dele era eu sobreviver ao mundo. Então, meu pai era aquele cara que queria me transformar, me exigia que eu fosse um cara competente, bom ralador, né? Eu entendo que, se eu posso resumir em um ponto específico que meu pai queria ver em mim, era diligência. Então, chegava lá as notas, poxa, tirou 9,5 em matemática. Pô, mas... Meu pai falava uma coisa muito engraçada, que falava assim, se eu estudar um dia, se eu estudar meia hora, eu tiro 10 nessa prova. Eu falei, pai, não, meia hora não dá, né? Você não vai tirar 10 dessa prova. Eu estudo e tiro, meu pai é muito inteligente, né? Então... exigia muito que eu tirasse 10 em todas as provas, que eu... Nunca me exigiram que eu fosse o melhor, tá? O desejo de ser o melhor foi um desejo meu.
mas eles queriam que eu tirasse 10 nas provas, que eu fosse bem na escola, que eu como aluno fosse exemplar e fosse diligente. Então meu pai puxou muito o lado da diligência. E houve um momento na minha vida, tocando o aspecto da influência do meu pai, que eu entendo que houve um momento na minha vida onde a influência do meu pai e da minha mãe, elas atingiram, acho que o objetivo deles. Que foi, eu lembro exatamente, foi na 7ª série, quando foi um momento em que eu, apesar de estar na igreja desde os 7 anos de idade, foi um momento em que eu realmente, Deus me chamou, pessoalmente. E eu falei, eu quero Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal. E, portanto, se eu fui salvo, se eu fui amado divinamente, se Jesus morreu por mim, pelos meus pecados, ele me convida a amar ele e amar o próximo. Se ele me convida a amar o próximo, eu tenho que fazer algo pela humanidade, pelas pessoas. E junto com a minha conversão ao evangelho, que é fruto, eu diria que fruto do... talvez mais das orações da minha mãe se preocupava mais, meu pai se preocupava também, mas era um viés mais da minha mãe, eu entendo a fé em Jesus Cristo e o plano da salvação, desejar ser um servo de Deus, e como fruto do testemunho do meu pai, de ver ele ali como gerente de banco, o quanto ele era dedicado, eu passo a encarar minha vida com mais diligência e entendo, poxa, eu quero ser médico. Quero ser médico porque isso vai ajudar pessoas, e eu também eu tinha uma ambição, né? Eu era amigo de um filho de médico. A coisa mais perto que eu tive de médico, porque eu não tinha médico na família, raramente indo no médico, era um pai do meu amigo, Dr. Wilson, lá em Guarata do Norte, que ele ia buscar o meu amigo, que era o Gustavo Aquil, que inclusive virou médico também. E eu vi ele chegando de branco, cara, a cidade, rua não tinha asfalto na cidade praticamente, então a rua de barro, ele ia todo de branco, sapato branco, e todo mundo respeitava ele, Dr. Wilson, não sei o quê. Eu perguntava, o que o pai do Aquil faz, né? Que todo mundo trata ele bem, né? Trata o pai dele, trata o Aquil bem por conta do pai dele. Ele é médico. Eu falei, cara, não sei nem o que é isso, mas eu quero ser isso aí, viu? Eu quero ser médico. Então juntou ali essa ambição pessoal com um senso de propósito. Poxa, eu preciso fazer algo pelo mundo, uma vez que eu fui chamado, escolhido, redimido. Eu preciso fazer alguma outra contribuição para a sociedade. Aí vem o chamado para ser médico, e o chamado realmente meu chamado cristão. Quantos anos que você viu o seu Wilson, né? É isso? Dr. Wilson. Dr. Wilson, lá, vindo, caminhando lá, todo de branco, né? Cara, eu tinha uns 11 anos. Tá, 11 anos. Que legal. E veio um chamado muito claro, tá? Porque aí eu começo a assistir programas de medicina, que na época meu pai assinou Sky, para quem é um pouco mais antigo, né? Sky, colocava a anteninha lá na casa, e tinha os programas do Discovery Channel, que era Medicina do século XXI, aí mostrava lá um médico operando, e aquilo me fascinou. E começa aquele sonho. Só tem um detalhe, Michael. Eu estava em Guarantã do Norte, divisa com Pará, e eu, pelas condições familiares, tinha que fazer uma universidade pública. Universidade pública, preparação, Cuiabá. Tinha que morar lá. Então começa ali a história de um sonho impossível. Impossível, né? Um sonho impossível, um sonho altamente improvável. Então, eu vou pedir para você segurar um minuto, para você nos contar como é que você atravessa essa barreira impossível. E para quem está nos ouvindo, e para quem nos acompanha, que nós somos gratos por confiar no nosso projeto, e hoje conseguir entender um pouco mais a essência desse projeto através da vida do Rômulo Rocha, a sua mãe, ela cumpre um papel importantíssimo da figura materna, que é colocar no teu coração, plantar e regar no teu coração um espírito de servo, de homem que serve a Deus. Porque se alguém é capaz de servir a Deus, a quem não está vendo, vai servir muito melhor uma sociedade e o ser humano próximo que ele está vendo. E sua mãe cumpre esse papel e fico feliz por isso, porque nós podemos observar isso. E o seu pai, ele dá uma direção, que é o papel paterno, né? Dirigir, prover, mas direcionar o filho. Ele coloca aí uma semente, rega uma semente na tua vida de diligência, de excelência, de fazer muito bem feito aquilo que se propõe a fazer. Muito bom. Quando você
vai um pouco adiante, conta essa experiência com o Dr. Wilson. Talvez quem está nos assistindo fala, poxa, mas um chamado, ele parece que está espiritualizando a história, né? E eu acho que vale a pena a gente comentar um pouco sobre isso, porque o fato é que nós somos espirituais, né? Demora para a gente entender isso. E a gente já falou de chamado aqui nas outras entrevistas hoje várias vezes. E eu acredito que, como nós somos criaturas divinas, Deus de fato, ele coloca um chamado no nosso coração. Primeiro, um chamado que direciona a ele mesmo, para que a gente se achegue a ele, porque ele é o Pai, ele é o Salvador, e que a gente então possa recorrer à nossa essência eterna, que é o Cristo vivo. Isso você contou que aos 7 anos você fez. Mas olhando, pensando nos na nossa audiência, né, como é que você dividiria isso? O que você recomendaria, antes de você contar a próxima etapa, para aquele empresário, médico, momento de vida? Não é só para quem é jovem, né? Nós ouvimos pessoas que já passaram, até tiveram sucesso e chegam no momento de vida, e eu acredito que todos nós chegamos no momento em que a gente se pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Né? Qual que é a minha função aqui na face da Terra? Todo mundo para um momento e se faz essa pergunta. O que você recomenda para quem está nos assistindo, para que possa ter um ouvido mais sensível a um chamado divino? Espetacular, Michael. Eu acredito assim, que a gente tem... Eu acredito que todo mundo tem um chamado... Existe um chamado geral, né? Para a humanidade, né, que é o Criador, convidando todo mundo a servi-lo. Existe um chamado individual. E aqui não estou falando de algo religioso. Eu acredito que todo mundo tem alguma habilidade, algo que pode ser usado de maneira impactante para benefício de outras pessoas. Agora, quando eu gosto muito de um modelo mental que eu aprendi lendo o Jordan Raynor. Jordan Raynor, ele é um empresário americano que escreveu um livro chamado Call to Create, significa chamados para criar. Ele tem um modelo de definição vocacional que para mim é um dos mais didáticos que eu já conheci. Ele fala o seguinte: você quer definir o que você deve fazer? Poxa, pega um jovem, pega um empreendedor, enfim, alguém que está numa confusão de, poxa, o que eu deveria fazer? Você tem 3 perguntas que são norteadoras. A primeira delas é: quais são suas paixões? Poxa, o que você realmente é apaixonado por fazer? O que você gosta de fazer? Cara, todos nós temos coisas que a gente gosta, coisas que a gente não gosta. As pessoas são diferentes. Então, analise em você quais são suas paixões. Beleza, poxa, sei lá, eu gosto de jogar bola. Pô, é uma paixão, maravilha. Para aí o raciocínio. Poxa, eu gosto eu me apaixonei pela área médica. Eu apaixonei pela área do empreendedorismo. Você tem que olhar paixões. Maravilha. Agora, paixão não é suficiente para você dar certo. Do contrário, qualquer um que gostasse de futebol poderia ser o Neymar. E não é assim, né? Então, a gente tem um segundo ponto, que são as habilidades. Poxa, eu tenho uma paixão, beleza. Mas quais são as minhas habilidades? E ao invés de tentar você descobrir suas habilidades por si mesmo, que você pode fazer esse exercício, pergunta para quem está ao seu redor. Poxa, no que eu sou bom? Todo mundo tem alguma coisa que ele é bom. E geralmente é algo que você já foi reconhecido por outras pessoas como bom. Poxa, você é bom em dar conselho, olha, você é bom em liderar, você é bom em tirar foto, você é muito bom em falar em público, você é bom para ensinar. E muitas vezes a gente ouve e não tem discernimento sobre. Então, poxa, o que é minha paixão? Qual que é a minha habilidade? E terceiro, qual a minha oportunidade? Porque só paixão e habilidade não é suficiente para gerar um empreendimento. Ou gerar sucesso, você precisa de uma oportunidade. Pode ser uma oportunidade difícil. Você pode ter que ralar muito para conseguir. Mas tem que existir essa oportunidade. Então você imagina que eu estou no meio de um deserto e eu tenho uma paixão e uma habilidade de plantar orquídea. Cara, provavelmente você não vai ter êxito. Então você vai ter que buscar uma oportunidade. Tem que buscar esse terceiro. Onde tem oportunidade? Ou você vai ter que redefinir aquilo que
você vai priorizar como paixão e habilidade, tá? No meu caso, veja, paixão, habilidade, oportunidade. Esses 3 elementos. E a gente é cego para as oportunidades, Michael. Todo mundo tem oportunidade. Por isso que eu não aceito vitimismo. Nem da parte dos outros, nem da minha parte. Porque todos nós temos oportunidade. É um fato. Você pode não ter oportunidade de ser igual Bill Gates, mas a oportunidade de ser melhor do que quem você é hoje, você tem. Todo mundo tem. Inexoravelmente tem. Ainda mais no nosso século, que você abre um smartphone com 3G, 4G quase de graça e acessa conhecimento do mundo inteiro. E me permita dizer, tá? A oportunidade de ser até melhor que Bill Gates. Exato. Mas a gente precisa conseguir enxergar isso. Exato, exato. Então, naquele momento, eu olhando para trás, né? Porque, evidentemente, eu com 11 anos não tive o discernimento de paixão, né, e habilidade e tudo, mas o que eu tinha na época? Eu tinha uma paixão, e me apaixonei de fato pela área médica. Óbvio que um pouco de idealismo, da juventude, de uma imaginação, né? Mas eu me apaixonei por aquilo. Eu ficava assistindo lá os seriados de médico, ficava pensando em ser médico, passei a conversar com médicos que tinha um médico lá na igreja, que ficava questionando ele, como é que era, não sei o que, não. Então eu me apaixonei por isso. Eu tinha uma habilidade que era importantíssima para ser médico, que é saber, vontade de aprender, capacidade de aprender. Então eu era voraz, e sou até hoje, voraz para estudar. Então eu tinha capacidade de ter disciplina para estudar e ser o melhor naquilo, e ler todos os livros que tinha à minha disposição, estudar, decorar as apostilas. O que eu tinha, cara? Eu tinha a apostila do positivo. Eu decorava aquele negócio. Eu sabia o que estava em cada página, porque na minha cabeça era o melhor que eu podia fazer, porque eu não tinha internet e não tinha outros livros, praticamente. Entende? Então eu tinha aquela habilidade de ser diligente, um ralador, né? Quando eu olho oportunidade, qual que era a minha oportunidade? Era, de fato, que ao meu redor eu via assim, qual que era a minha melhor chance? É se um dia eu conseguisse uma bolsa no colégio em Cuiabá. Mas eu nem sabia muito como conseguir, tá? Mas eu coloquei isso na minha cabeça. A minha chance é se eu conseguir uma bolsa num colégio em Cuiabá. E aí, no segundo ano, eu presto o Enem. Aí, Rômulo, eu gostaria só que você explicasse, que eu te interrompi bem nesse momento. Claro. Quando vem esse, então, impossível, né? Você visualiza que precisa de uma bolsa em Cuiabá, você mora longe, numa distância... 1.000 quilômetros, cara. 1.000 quilômetros, uma distância considerável e dependente dos seus pais. Como é que aconteceu isso? Como é que você saltou esse obstáculo? Cara, eu falo que é um sonho impossível, não é porque pra me dar glória, mas é o contrário, pra me tirar a glória, porque foi fruto de graça, cara. Olha só que maluquice, né? Eu entro o segundo ano, entre o primeiro ano do ensino médio, e ali o meu senso de urgência de mudar para Cuiabá, eu sabia que tinha que mudar para Cuiabá, ou para alguma capital, ou para algum lugar maior para conseguir estudar, senão não ia conseguir passar. Não ia, é impossível. Porque você vai decorar o quê? Não tem o que decorar, não tem o que estudar, né? Os recursos são muito exíguos. Tá? Mas o que eu entendia? Poxa, no primeiro ano, eu vou ser o melhor que eu puder aqui, e eu vou fazer o Enem, cara. O Enem é um exame nacional do ensino médio, né? Já existia na minha época, e aquela era a minha oportunidade de mostrar um valor mensurável para alguém de fora. Alguém olhar minha nota, porque eu ia competir com estudantes do Brasil inteiro, correto? Então, no final do primeiro ano eu faço o Enem. Cara, é super interessante porque eu tive que pegar ônibus, né? Porque não fazia nem na minha cidade. Eu pego um ônibus que a escola arranja lá, faz o arranjo entre escolas, e pego um ônibus para ir para Matupá, outra cidade gigante. Matupá, para fazer o Enem. E lá eu tiro, segundo o que me consta, porque todo mundo ali termina e fala as notas, né? Eu tiro no primeiro ano a maior nota da cidade. No primeiro ano. E, cara, guarda isso, porque isso foi altamente importante. Altamente importante pro que aconteceu depois. Quantos anos você tinha, Romulo? Cara, 13 anos mais ou menos. 14 anos mais ou menos nessa altura do campeonato. Tá no primeiro ano. Estudo muito. Tiro lá a maior nota da cidade no Enem, no primeiro ano. Entro
E aí chega assim, o final do primeiro ano. E o segundo para terceiro ano, Michael, no vestibular de medicina, ele é um ponto definidor, porque o que todo mundo espera é que você faça o segundo e o terceiro ano já na capital. Tudo bem se fazer o primeiro ano em Guarantã, que seja Matupá, enfim, qualquer cidade pequena, mas naquela época você precisava fazer o segundo e terceiro ano em Cuiabá, ou em Curitiba, ou em São Paulo, enfim. E o que acontece ali é o seguinte, que vai chegando o final do ano, e meus colegas, que eram filhos de pessoas que tinham mais condição econômica, fazendeiros, enfim, todo mundo acha que eu sou filho de fazendeiro, né? Não sou. Amo meu pai e não trocaria ele por ser filho de um fazendeiro. Acho que ele me ensinou muito mais e me deu um legado muito maior que qualquer outra coisa. E eu, inclusive, muito bem sucedido na área dele. Mas naquela ocasião a gente não tinha condição de me bancar na capital com todos os cursos e colégio. Então, o que acontece, Michael? Eu começo a ver meus colegas se movimentando para ir para a capital. E aí eu tá na minha turma ali, eu sou o melhor aluno disparado, os melhores, assim, o primeiro ano é tudo 10, todas as matérias. Foi um negócio que eu estudei absurdamente, porque era a minha oportunidade. Eu tinha uma oportunidade, eu precisava ser extraordinário no primeiro ano, extraordinário no Enem, para talvez conseguir alguma coisa. Como fruto disso, que eu nem sabia se ia conseguir. Então, dito isso, meus colegas começam a falar, olha, ano que vem eu vou fazer o segundo ano em Curitiba. E aquilo me doía, toda vez que alguém falava isso, me doía o coração, cara, porque eu falei, cara, eu tô ferrado, eu vou ficar aqui. Não tem jeito, eu vou ficar aqui, e aí esse cara vai ser médico, eu não vou ser, enfim. Aí o outro colega, não, eu vou fazer em São Paulo, eu vou pra Etapa, eu vou pro Poliedro, eu vou pro não sei o quê, e perguntavam pra mim, e aí, mas isso vai pra onde? Eu vou pra Cuiabá. Na época era mentira, né? Mas eu falei, cara, você quer saber? O Michael, você sabe da minha personalidade. Eu falei, eu vou virar mendigo em Cuiabá, cara, mas eu vou dar um jeito de ir pra Cuiabá pra estudar, cara. Isso é a sua cara. Isso. Eu vou virar. Aí eu cheguei em casa e os meus amigos já tudo arranjados pra ir pra Curitiba, São Paulo. E eu olhei triste, eu falei pra minha mãe, eu vou mudar pra Cuiabá. Você tá maluco, moleque? Você não tem onde cair morto, rapaz. Você vai fazer o quê em Cuiabá, não sei o quê. Aí começou um conflito na minha casa, porque eu comecei, por imaturidade também, comecei a falar, não, eu vou mudar pra Cuiabá mesmo, eu vou ser mendigo lá, eu vou morar debaixo da ponte, eu vou estudar, eu vou virar médico, vocês vão ver e tal. E começa aquele, meu pai, menino, calma, não é bem assim, tem que ser realista, a situação não é boa e tal. E eu fiz uma coisa que eu agarrei a oportunidade que eu tinha. Qual que era a oportunidade que eu tinha? Cara, quem é que pode me ajudar numa situação dessa? Eu não tenho como. Eu sou um rapazinho de 14 anos que quero ir pra capital, não tenho como, ninguém vai me pagar pra mim, meus pais não podem pagar. O que eu posso fazer? Cara, ajoelhar. Falar, Deus, eu quero ser médico. Me ajuda. Eu não tenho a quem recorrer. Eu não tenho a quem recorrer. Se o senhor não me ajudar, se o senhor não fizer algo para eu ir para Cuiabá, para eu ir para Curitiba, eu ir para São Paulo, não tem jeito. Eu não tenho quem recorrer. Eu lembro de orar, cara, e todo dia ajoelhar, e eu lembro que a tensão foi escalando lá em casa, porque imagina minha mãe, coração dela com um filho alucinado, falando que vai mudar pra Cuiabá pra ser mendigo pra estudar. Então, houve um conflito familiar, eu brinco assim que na mesma casa você via uma mãe, um menino orando pra ser médico e uma mãe orando pro filho desistir de ser médico. Olha também a questão de modelos de mundo, cada um com sua vivência, né? Ela, naturalmente... quer preservar o filho. Exatamente, né? Protegendo, entendendo que tá protegendo. Minha mãe tinha medo, minha mãe me confessionou na época que ela tinha medo de que eu fosse alguém frustrado. Como ela tinha visto muitas frustrações. Minha mãe tem uma história pessoal muito difícil. Muito difícil. Muito, muito, muito difícil. É uma das pessoas com maior... Eu nunca conheci alguém com a capacidade de perdoar dela. Nunca conheci. Mas isso deixa marcas, né? Então ela tinha um modelo mental ali de não queria que eu me desiludisse com a vida. Tivesse um sonho que não acontecesse. Mas, cara, ia orando, e aí o tempo foi passando, e cada dia eu estudava muito, Michael. Assim, era inexplicável, porque eu tava estudando pra nada, sabe?
Porque toda e qualquer circunstância dizia que minha vida era aquilo. Eu ia ficar naquela cidade, eu ia arranjar um emprego no banco, que meu pai ia me indicar, e eu não aceitava isso. Eu não queria isso pra mim, não por ser ruim, mas porque eu não queria pra mim especificamente. E aí eu orando todo dia colocando na mão de Deus e ralando, cara, estudando, decorando a apostila. Eu ganhei uma caixa de livros de um irmão da igreja que tinha feito vestibular pra medicina e tinha passado no Acre. Eu brinco, foi aí que eu descobri que o Acre realmente existia, porque ele tinha vindo de lá e me falou, não, realmente, e me deixou uma caixa de livro, vamos ser cancelados, me deixou uma caixa de livro de 5 anos atrás. E eu estudava pelo Almanac Atualidades de 5 anos atrás, que era um livro famoso na época. Eu brinco assim, eu estudava já história, né? Porque a atualidade que eu estava estudando já era história, né? Mas aquilo que eu tinha, cara, era exercício da PUC lá de 92, exercício do FEMUSP, 90 e poucos e tal. E eu estudo. E aí eu lembro de ir num almoço no irmão da igreja, um almoço na casa de um médico, doutor Heraldo, saudoso doutor Heraldo. Tava ele lá e tava outra pessoa que era médico também. E aí eu perguntei, eu penso assim, eu no auge dessa desesperança, né, poxa, eu tô aqui num lugar onde eu não vou ter os recursos que eu preciso para realizar meu sonho. E eu fui falar com um dos médicos que tava lá e perguntar, olha, como é que faz para passar em medicina e tal? E eu achei que o cara ia me trazer uma esperança, né? Cara, e eu lembro, bicho, que a pessoa me descascou sem piedade, cara. Ela falou, ó, você não tem chance. Eu fiz 5 anos de cursinho pra passar na federal. Você não tem chance. Você vai ficar aqui. Cara, você não tem jeito. Se você não for pra Cuiabá, é impossível pra você. Senão vai ficar lá 5 anos. E aí eu lembro de ir pra casa, cara, e triste. Me entristecer profundamente, assim, falar, nossa, eu tô ferrado mesmo. Mas aí envolve a importância de você andar pela fé e você não deixar pessoas que te desanimarem com a visão limitada de mundo delas, né? Então eu volto pra casa, oro a Deus, falo assim, ó, tá acabando o ano, meus amigos já vão pra Curitiba, vão pra São Paulo, eles vão e eu vou ficar aqui. E todo o meu esforço, toda a minha dedicação, que é 10 vezes maior, vai pro lixo se o Senhor não me ajudar. E aconteceu uma coisa espetacular, mas eu vou falar depois, porque você vai fazer uma pergunta. Na verdade, eu também vou fazer uma colocação, Rômulo. É incrível o que você está contando. Agora eu estava até muito curioso já para ouvir o que aconteceu, né? O milagre que aconteceu. Mas é interessante a tua experiência confessionária, inclusive, de reconhecer, né? De ser humilde para reconhecer que, ainda jovem, que não tinha, por mais que estudasse, por mais que você estava posicionado como o melhor aluno, a melhor performance, você sabia que você não realizaria o teu sonho se Deus não socorresse você. Então tem uma lição importante para nós, e para a gente sempre relembrar ao longo da nossa jornada, que primeiro que a gente sempre, todo mundo tem um vale escuro, inalcançável na vida. Em algum momento da vida a gente passa por um vale em que você vai olhar para a esquerda, a direita e não vai encontrar o pai, a mãe, um amigo mais próximo, o pastor, alguém que você reconhece que vai poder te dar a resposta e te ajudar. E nessa hora a gente descobre um Deus com mais profundidade, né? Na hora que de fato você não encontra nenhum outro tipo de ajuda e você descobre que Deus de fato é a única saída. Então você tem essa descoberta ainda jovem, isso é uma graça, né? É um presente de Deus. E eu fico feliz porque você reconhece isso. E a partir daí você também manifesta a fé. Eu não sei o teu grau de conhecimento de fé naquele momento, né? Tem a prática da fé, mas saber que a fé, como diz Hebreus, né, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? Ou seja, de fato você teve que ter fé. Não é aquela fé da boca para fora. Batalhar por oportunidade que não existe. Você precisou enxergar aquilo que não existia, aquilo que não só era possível enxergar pela fé. E normalmente, nesses momentos, é muito comum que se levantam as vozes contrárias.
né? E até de pessoas queridas, e não por maldade ou qualquer outra coisa, mas porque cada um fala com base na sua experiência, e a nossa Exato. experiência de vida, ela está cheia de fracassos, né? Então sempre vem uma voz que vai resgatar um fracasso para dizer, não faça, não vai dar, você não pode, não é possível. E eu estou entendendo que esse é o maior obstáculo, ou um dos maiores obstáculos. E aí como é que você segue essa jornada? Perfeito, Michael. Eu sigo estudando pra nada, né? Eu brinco assim, eu estudava pra nada, porque as chances eram nulas, né? E eu faço a última prova, cara, olha só isso, o significado disso, tá? Eu faço a última prova, Michael. E eu vou andando lá na ruazinha de chão, com meu chinelinho, voltando pra casa desanimado, abro a porta, minha mãe tá apavorada. Olha pra mim com a cara, falei, o que aconteceu, mãe? Ela falou, Deus quer que você seja médico. Falei, Uau! não, calma, minha senhora, o que tá acontecendo? Conta a história direito. Deus quer que você seja médico. E mãe, mas a gente tá aqui numa batalha aguerrida há quase um ano aqui até difícil, né? Eu com toda a minha imaturidade, eu botava isso no jantar, né? Azedava o jantar da família, enfim, você mendigo em Cuiabá, tá? Enfim, com essas loucuras de moleque, mas... Intenso também, né? Intenso. Você não, mendigo em Cuiabá, né? Você mendigo, acabou. Maturidade, né? Coisa de moleque, mas assim, uma vontade de determinação muito absurda e minha mãe fala isso, fala, mãe, mas por que isso? Ela falou, seu pai será transferido para Cuiabá. Uau. Ele vai essa semana. A gente vai daqui um mês. Cara, foi absolutamente improvável. Meu pai saiu de uma agência lá na divisa com o Pará. Uau. A última cidade do Pará, cara. E é transferido para uma agência no centro de Cuiabá. Terceira maior agência do estado. Quando meu pai chegou nessa agência, o pessoal perguntava, cara, quem é teu Costa Quente, bicho? Como que você foi promovido? Como te enxergaram, né? Cara, era outro contexto. Agora, até hoje é uma cidade muito respeitável tal, e desenvolvida, agroforte e tal, mas a época era muito difícil, cara. Totalmente improvável. Improvável, cara. Improvável. E eu mudo pra Cuiabá naquela ocasião. Pra mim foi super difícil, porque por mais que eu quisesse ir pra Cuiabá, eu era um menino do interior, cara. Imagina, eu ia pescar com meu pai todo final de semana no Rio. Eu ia de bicicleta pra todos os lugares, né? E eu caio na capital com violência, com uma vida mais presa, né? Mas eu caio e eu tinha um desafio, porque as melhores escolas são muito caras. E a melhor escola da época lá chamava-se Colégio Isaac Newton e também Medicina, que era um preparatório integral para fazer medicina, e era o lugar que mais aprovava. Tinha aprovado o primeiro lugar, tinha aprovado todo mundo, e eu incuti que eu ia estudar naquela escola, cara. Tinha uma escola perto de casa, eu falei, não, vou estudar naquela, e acabou. Sua mãe já tinha cedido que você ia ser médico, agora você ia levar outra pauta pro jantar, né? Tem que ser Colégio Isaac Newton, tem que ser Colégio Isaac Newton, e eu digo que foi muito importante o Enem, cara, porque a mensalidade do Itamar Medicina, meu pai não tinha condição de pagar, era muito cara. Quando eu chego no Isaac Newton, tinha passado o concurso de bolsas. Então, a minha oportunidade não existia mais. Porque eu lembro na minha cabeça, olha, eu preciso conseguir uma bolsa no Colégio de Cuiabá. Quando eu finalmente mudo, e sem internet, já passou o concurso de bolsas. Então, danou-se. Eu não vou conseguir estudar no colégio que eu queria. Eu lembro de estar na fila de matrícula e eu falar, pai, eu quero estudar no Itamar Medicina. Meu pai falou, não tem condição, o negócio é muito caro e tal. E aí eu lembro de meu pai foi oportunista, cara. Foi estratégico, porque a gente foi atendido por um professor chamado Carlos Magno. E o Carlos Magno, naturalmente, um menino vindo de Guarantã, naquela época, ele talvez não botou muita fé, né? E aí, não tem mais bolsa, não tem jeito, ele vai estudar no regular, que era um negócio meio para 300 alunos, mesma sala e tal. Tinha aprovado muito menos. E eu falei, pai, a gente tem que dar um jeito. E eu lembro meu pai falar. Tava quase acabando a conversa assim, com o professor, ele falou, não tem jeito, a gente vai botar... Ele não é um aluno do perfil ITA, que era o perfil preparatório de medicina. Aí meu pai falou assim, mas ele tirou a maior nota do Enem da cidade dele.
Aí o cara parou, como é que... Não acreditou. Aí eu falei, não, pode ver. Dei minha matrícula, dei meu nome, dei meu número de inscrição, e o cara deu um jeito lá, entrou em alguma sala, voltou e falou, 70% de bolsa pra ele, então. Cara, a mensalidade ficou baratinha, e eu consegui entrar no preparatório pra medicina. Então você vê a providência ali, cara, as coisas se encaixando de uma maneira espetacular. E aí eu tive a oportunidade de aí eu tava com os recursos à mão. Aí eu tinha uma oportunidade, cara. E aí eu realmente fiz o segundo ano nesse preparatório, passo já para a segunda fase da federal, passo um dos primeiros lugares de medicina da faculdade particular, que também era muito difícil, passo entre os primeiros lugares da faculdade particular, e passo para a segunda fase da federal no segundo ano, terceiro ano eu passo em terceiro lugar para medicina, e foi incrível, porque como eu passei com 17 anos, foram 28 mil inscritos, eu passei com 17 anos, em terceiro lugar da federal, foi um negócio um pouco, assim, a escola era boa de marketing, ela jogou isso pra tudo quanto é lugar, cara, tinha minha cara em outdoor, tudo quanto é lugar da cidade, tinha uns 30 outdoors com a minha cara, e eu até virei um meme na cidade, porque eu tinha uma propaganda de direto do terceiro ano para o terceiro lugar de medicina na federal. E aí virou um meme, cara. Todo mundo que me via, os amigos da igreja, Rômulo, terceiro ano, direto pro terceiro lugar, né? Mas, irmão, tem uma coisa que aconteceu que é inacreditável. Você lembra a agência que meu pai foi trabalhar? Sim. No centro de Cuiabá, ali na Avenida Fernando Correia. De frente pro trabalho dele tinha um outdoor. Quando eu passei direto do terceiro ano para o terceiro lugar de medicina federal, minha cara tava lá na frente do trabalho dele, cara. Fantástico. Então, meu pai orgulhoso de médico, né? Até hoje, por mais eu não exercer a medicina de maneira assistencial, cara, para ele foi um presente, foi uma recompensa muito grande esse evento. E veja que fantástico, Rômulo, porque a sua fé, ela foi naturalmente, ela amadureceu, ela produziu frutos e ela também promoveu, com certeza, muito mais fé na sua família, né? Na sua mãe que viu e que afirmou você, de fato Deus está te chamando, você vai ser médico, seu pai é transferido e ele vai para uma agência e sai, tem um outdoor do seu filho aprovado numa universidade federal importante no Brasil e ele vê lá a foto do seu filho. Então imagina, né? Deus ele realmente nos surpreende. Nós temos uma visão e a dele sempre supera aquilo que a gente quer. Agora conta para nós, vamos a partir daí, né? Você então engata na universidade, naturalmente com essa determinação de ser o melhor. E como é que é a voz empreendedora? Como é que ela trabalha? Em que momento ela começa a mexer com você? Porque até então estou imaginando que você está com a visão do Dr. Wilson andando de branco na rua de terra. Isso é o Dr. Wilson. Falando, eu vou ser o Dr. Wilson, né? Exatamente. E em que momento que isso começa a modificar? Maravilha. Vou encurtar aqui um pouco alguns pontos, irmão, para a gente focar no aspecto empreendedor, que eu acho que é uma história super bacana, né? Na faculdade, a gente tem pouca intersecção com o empreendedorismo, mas ali no meio eu fiz o que eu pude, né? Então eu busquei ter experiências diferentes, vim para a USP São Paulo fazer jornada de anatomia, conhecer pessoal daqui, fui para a USP de Ribeirão Preto, fiquei lá algumas semanas na parte de neurociência e neuroanatomia, montei site de medicina, montei o que na época virou um site muito relevante de vídeos médicos, chamava MedVídeos, depois montei o MedLearn, enfim, fiz vários microempreendimentos educacionais. Não tinha pretensão de ganhar dinheiro, mas tinha pretensão de conhecer esse mundo de criar projeto, de escrever e as pessoas lerem o seu conteúdo, acessarem o teu site. Então foram essas minhas primeiras... Essa é nova para mim, viu? O site de medicina é muito legal. Cara, fazia no WordPress. Fantástico, a semente do empreendedorismo, eu vou falar para você, a primeira experiência minha de empreendedorismo, cara, eu tô refletindo aqui, foi que no meu segundo ano da faculdade, meu pai foi demitido do banco. Meu pai, acho que 29 anos de banco. Meu pai foi demitido do banco. E foi uma tristeza grande, porque meu pai, ele amava muito o banco. E curioso, hein, Rômulo? Porque ele é promovido e depois de 2 anos é demitido? Depois de mais ou menos, foram 3 anos. 3 anos, né? No segundo ano da faculdade ele é demitido.
E aí eu me vejo, minha mãe ficou muito preocupada, e eu falo, o que eu posso fazer, né? E tinha uma coisa que eu podia fazer, assim, o que me veio à cabeça? Eu falei pra minha mãe, meu pai ficou muito triste com a situação, e você imagina 29 anos você trabalhando num lugar, você tem uma dificuldade grande de se adaptar a outro emprego, isso é natural, né? Então ele teve um momento ali de desafio. Eu lembro de falar bem o que eu posso fazer pelo meu pai, pela minha família. Sentei com a minha mãe, e minha mãe teve a ideia de a gente vender doce, cara. Vou vender trufa. Então, minha primeira ideia de empreendedorismo, assim, se eu resgatar lá, foi segundo ano da faculdade. E a mãe falando, olha, eu vou fazer essa trufa, sei lá, na época, 50 centavos vai custar e você vai vender a R$2. E eu lembro de a minha mãe fazer uma caixinha de trufas, meu pai me levar pra faculdade e eu vender no intervalo. Só que eu era um vendedor, Michael. Eu comecei ali como um vendedor desanimado, né? Eu tava meio triste, tinha vergonha de estar vendendo doce. Então, o meu produto não tava circulando bem na praça. Falei, olha, eu tô indo com 30 trufas, tô voltando pra casa com 15, tá errado. Falei, eu tenho que fazer alguma coisa, cara. E eu vendi ali mais pros meus colegas e isso não tá dando certo. E super compreensível, porque a tua visão era do Dr. Wilson. Né? Exato, pô, o que aconteceu no meio do caminho que eu tô vendendo doce, né? Mas o que eu aprendi, cara? Eu tive uma ideia. Falei, eu vou vender. Não vou vender essa trufa, eu vou vender a chance de contribuir para formar um médico. Botei a camiseta da faculdade de medicina e fui pro ponto mais movimentado. Eu voltava da faculdade, pegava um ônibus ao 103, quem é de Cuiabá sabe, descia no ponto de ônibus da Fernando Corrêa, que era lotado, cara, com a camiseta da medicina no FMT. Cara, me matava de vender, cara. Vendia tudo, cara. Porque meu discurso era, genial, ajude a formar um novo médico para a saúde brasileira. Genial. Cara, e aquilo saía. Então eu aprendi ali a embalar aquilo que eu vendia com propósito e gerar confiança, né? Porque eu ia lá descaracterizado, desanimado, não vendia nada. Eu botava a camiseta da medicina, de repente vendia tudo e eu estava ajudando as pessoas a formar um médico pro Brasil, né? Então isso foi talvez a primeira lição ali de se virar para trazer dinheiro para casa e, cara, conseguir. A gente vendeu por alguns meses, até meu pai se realocou, mas meu pai fala, né, poxa, você e sua mãe ajudaram a segurar as pontas naquele momento e vendendo doce, cara, vendendo doce. E eu lembro, cara, que, por isso que eu falo que a diversidade muitas vezes é um privilégio, porque foi o meu melhor momento nas minhas melhores notas até então, porque eu tava com tanto, parece que bateu a realidade de ver meu pai sendo demitido e tudo mais, que eu fiquei realmente muito intenso em tudo que eu tava fazendo, né? Foi vencer ou vencer, e foi o meu momento de melhores notas. Então ali começa o empreendedorismo, com a ideia de ajudar minha família, de algum jeito, começa a fazer site, ganhava um dinheirinho lá de AdSense, que fazia alguma diferença, enfim, mas nunca tinha a finalidade de um negócio, de fato, né? Mais rentável. Durante a faculdade, Michael, eu defini que eu queria fazer neurocirurgia. Não foi uma escolha muito, eu diria que baseada em como realmente seria a vida de neurocirurgião, mas eu achava incrível operar a cabeça e eu decidi fazer isso. E aí, no final da faculdade, eu estudo muito, passo no que hoje uma das 3 melhores residências de neurocirurgia do Brasil, que é do Servidor Público Estadual, em vários anos considerada a melhor da América Latina. Então eu passo na melhor residência de neurocirurgia, pelo que constava na época, do país. E ao invés de vir para fazer a residência, eu tenho que servir o exército. Aí eu tive uma vivência de empreendedorismo mesmo, cara. Porque eu ia passar 1 ano de exército, eu, imperativo, né, com vontade de fazer coisas, tive uma ideia, cara, absurda, que fala assim, eu era muito louco de montar. Eu falei, nesse 1 ano, o que eu vou fazer? Eu vou ficar quieto? Não, eu montei um pizza delivery, Marca. Uau. Montei um pizza delivery. Quer dizer, você passa numa residência que é a melhor na América Latina, só que aí você tem que interromper em função do... Eu tenho que, antes de entrar na residência, eu tenho que servir o exército antes, então porque isso é comum para quem gradua em medicina servir o exército depois da faculdade. Ok, perfeito, excelente. Agora tá mais claro. E aí você então tem
um teu insight empreendedor mais robusto. Exato, aí monta um pizza delivery, contrata os primeiros pizzaiulos, os primeiros motoboys, faça um cardápio, começa a estratégia de marketing, faça a inauguração de uma pizzaria, isso meses depois. Experiência eu agradeço muito, porque eu aprendi imensamente essa época. Pra você ter ideia, a gente... Sensacional, cara. Um Não aporte. consigo imaginar você numa pizzaria, né? Dono de uma pizzaria. Então, nem eu consigo imaginar lembrando, né? Mas a gente, com a portinha aberta, faturava R$70 mil por mês, cara. Com a portinha aberta, pouco mês de existência. Então, foi um boom, assim. E aí, quando eu vim para quando eu vim para São Paulo, a gente meio que, um pouco depois de eu ter vindo, a gente vende esse negócio, faz o exit, né? Um pequeno negócio, mas foi a primeira venda de empresa, de fato. E entro na residência de neurocirurgia, cara. E aí que eu enfrentei uma espécie de, eu brinco, né, um mini Getsemane, né, no sentido de definir o que eu realmente queria pra minha vida, porque eu tinha sido picado pelo bichinho do empreendedorismo e tava na melhor neurocirurgia da América Latina, cara. Mas não casava as duas coisas. Não cabia as duas coisas. E quando eu entro na neurocirurgia, eu me vejo no cenário de que, poxa, esse lugar é fantástico, os professores são fantásticos, as cirurgias são fantásticas, tudo é fantástico, mas eu tô achando que isso aqui não é pra mim. Porque eu tô mais preocupado com o sistema de produção do departamento de neurocirurgia de um hospital do que com a cirurgia. Eu gostava de entender como é que os fluxos funcionavam, a economia daquilo, os processos, e eu não tinha uma grande vontade de me manter operando. Cirurgias longas e enfim. E eu vi meus colegas com um imenso prazer e vocação para aquilo. E depois de 4 meses dentro da neurocirurgia, eu tenho que tomar uma decisão. Olha, ou eu vou empreender, e aí não faz sentido continuar aqui, e vou pagar um preço muito grande, ou eu vou continuar aqui, vou até o fim virar um neurocirurgião. E nesse meio termo, Michael, eu demorei 2 anos para tomar essa decisão. Poxa, eu vou empreender ou vou ficar aqui na neurocirurgia? Demorei 2 meses. Eu carregava no meu jaleco um papelzinho escrito... Cara, isso é muito engraçado. Esse papelzinho dividia assim: motivos para continuar, motivos para sair. E todo dia eu ia lá, escrevia um motivo para continuar. Poxa, os professores são fantásticos. O neurocirurgião é uma profissão altamente valorizada. Motivos para desistir. Bem, se eu der errado como negócio, eu posso voltar. Se eu der certo como negócio, eu não vou voltar de jeito nenhum, porque às vezes as recompensas são diferentes. Então, eu tive ali um momento de muita oração, de discernimento, que tinha um preço a ser pago. Talvez foi a primeira vez, Michael, que eu tive que perder algo muito precioso, que eu batalhei muito para conseguir. Cara, é muito concorrida a residência do IASP. Sim. É muito concorrido. E decidi falar assim, eu vou pagar o preço. Eu vou pagar esse preço e eu vou perseguir esse sonho. Vai custar muito caro, mas eu vou pagar. Sensacional. Sensacional porque é aí que também vem à tona uma característica do empreendedor, né? A coragem. Porque quando você, no início, quando você está disposto a ser mendigo em Cuiabá para se formar médico, talvez você não tenha alternativa. É um preço audacioso, mas ele é um preço para uma impulsão. Uhum. Então, muitas vezes a gente pode tomar esse tipo de decisão. É difícil, mas a gente tem uma impulsão para isso. Falando, eu vou passar por um vale aqui, porque eu almejo algo muito maior. Agora, o cenário é diferente. Agora você está no lugar que você desejava estar, no lugar onde Deus te colocou, a tua família está acompanhando nesse direcionamento e você para tomar uma decisão diferente, que é interromper essa jornada. Então, nesse momento, e para você que nos assiste, como é importante esse tipo de análise, porque é a hora, Bill Gates fez isso, ele deixou Harvard no meio da jornada. Steve Jobs fez isso, deixou Harvard no meio da jornada. Então, é um momento crucial de decisão e tem que ter muita coragem, muita convicção e muita visão.
E aí é interessante, Rômulo, porque você tem algumas experiências já do empreendedorismo, né? Aquela que você vende o docinho no semáforo, né? Com uma proposta de valor interessantíssima. Você tem também a pizzaria, né? Então você sentiu o gosto, de alguma forma você Exato. sentiu, falou, peraí, o meu chamado, ele é um chamado de medicina e de saúde, mas a minha vocação é para olhar de cima, que é uma outra característica do empreendedor. O empreendedor, ele não se contenta em estar na base de execução, que é fundamental, ela é importante, talvez o mais importante de uma operação. Nós entendemos que é a execução, onde tem mais poder, onde tem mais realização de curto prazo. O empreendedor, o líder, ele sobe, né? Ele alça, ele resolve subir na árvore para olhar lá de cima, identificar não, onde que está certo, onde está errado, qual que é o processo que eu posso restabelecer para que isso aconteça melhor, para que impacte mais, para que gere mais resultado. Sensacional essa história até aqui, Rômulo. E como é que isso vai se dando para tua aqui em São Paulo, para tua inserção na empresa de saúde? Maravilha. Marco, você falou uma palavra importante que todo mundo não, mas algumas pessoas me falaram assim, poxa, eu não entendo como que você teve coragem. Acho que coragem vem muito do tamanho da paixão que você tem. Então eu tinha uma paixão eu desenvolvi uma vontade de realmente empreender, ver se eu daria certo como empresário tão grande que era insuportável a ideia de ficar 5 anos ali me preparando para ser um neurocirurgião, porque eu ia sair dali e ia tentar empreender, mas depois de 5 anos, é legal que na data que eu ia me formar um neurocirurgião, felizmente eu já tinha vencido no negócio, já tinha conseguido patrimônio, já tinha atingido coisas assim inimagináveis, muito além daquilo que eu sonhei quando eu saí, né? Ou seja, deu certo, né? Deu certo, olhando para trás, deu muito certo. Mas, então, essa foi a coragem, né? Então, coragem de sair, e eu lembro que eu saio, e não foi tranquilo, eu não saio feliz, porque eu não saio com a sensação de, poxa, agora eu estou livre para seguir meu sonho. Não, eu saio com a sensação de eu já sei o que eu não quero, eu já sei o que quero, mas não sei o que eu vou fazer agora. Tá, eu quero ser empresário. É uma decisão um pouco contraditória, às vezes. Não, outra coisa, Michael. O empresário passa por exato, isso. Assim, mas eu quero ser empresário, tá, mas tem 1 milhão de nichos e 1 milhão de oportunidades e suas contas vão chegar. Você tem que sustentar a tua casa. Minha esposa, na época, fazendo faculdade, tudo, fazendo no Mackenzie. Na época, você já era casado? Já era casado, eu casei com 22 anos, no finalzinho da faculdade. Foi uma das maiores decisões que eu tomei na minha vida. E conheci minha esposa no Isaac Newton, quando eu voltei lá para dar uma palestra. Super interessante. Então, dito isso, Michael, quando eu saio da neurocirurgia, eu vivo um momento ali eu achei que eu ia sair e ia dominar o mundo, né? Na verdade, foi atropelado pelo mundo, porque você vai ver a realidade do que é empreender, porque eu tinha um senso de uma arrogância, né? Poxa, se eu passei em neurocirurgia, se eu operava a cabeça, se eu entrava em cirurgia, empreender vai ser fácil. Não é. E eu diria o seguinte, não vou dizer aqui qual é o mais difícil e qual é o mais fácil, eu tenho a minha opinião. Agora, é começar do zero. Então, quando eu opto por sair da neurocirurgia e mergulhar no mundo do empreendedorismo, óbvio que eu fui trabalhar em hospitais, eu fui exercer a medicina para ganhar dinheiro e me manter, eu começo do zero. Do zero. Na neurocirurgia eu tinha um caminho previsível. 5 anos, diploma de neurocirurgia, uma carreira que tendia a ser maravilhosa. Quando eu abro mão, eu caio no empreendedorismo, eu caio numa incerteza absoluta. E aí eu começo a trabalhar e eu ficava pensando, poxa, Deus, por que eu tive que passar pela residência de neurocirurgia? Por que eu não fui fazer desde cedo um curso de empreendedorismo, não fui fazer um FGV depois da faculdade? Por que eu perdi tempo me preparando para a neurocirurgia? Cara, hoje eu entendo totalmente isso. Porque eu ter me preparado para ser neurocirurgião, para passar em neurocirurgia, me fez ser um médico com mais qualidade, com mais conhecimento que eu jamais seria se eu soubesse que eu não ia aproveitar tanto isso. E hoje, com o nosso trabalho de terceirizar médico, eu preciso ter autoridade técnica, eu preciso saber profundamente. Então, eu convivi com o melhor da medicina brasileira, eu convivi com o topo da medicina brasileira, no sentido assistencial, que me deu uma base fenomenal
para fazer o que a gente faz hoje. Então, Rômulo, quando você então toma essa decisão, você já tinha uma visão do que faria, do como empreenderia? Não. Nem na área da saúde. Então, como é que é esse primeiro passo? Como é que você chega ao segmento que nós estamos hoje de terceirização médica? Boa. Primeira coisa, eu tinha entendimento que eu devia empreender. Que eu queria empreender. Mas eu não tinha clareza de que era na saúde. Eu lembro de estar com meu tio, me fazer uma visita, meu tio é um dos diretores da Friboi, cara espetacular. E eu tô lá conversando com meu tio, e ele ouvindo minhas maluquices, né? Que tinha saído da neurocirurgia, e eu acho que ele tava achando que eu, inclusive, tinha ficado maluco também. Porque todo mundo da minha família achou que eu tinha enlouquecido, menos minha esposa me apoiou. Mas meu pai achou que eu tinha desistido de tudo, tinha burnoutado, surtado. E ficaram muito preocupados comigo, né? E eu contando pro meu tio, poxa, eu saí pra empreender e tal. E ele falou, olha, cara, você tem que empreender na saúde. Porque você é médico, você conhece as dores desse segmento, você tem uma posição privilegiada, você entende como poucos esse segmento. Isso, cara, ficou muito profundo no meu coração. Falei, meu tio tem razão. Eu tenho que realmente empreender na saúde. Por mais que seja mais difícil. Porque a saúde é complexa. Ela é altamente complexa, lida com vida humana, com risco, com tudo mais. Mas o que aconteceu, Michael? Como eu falei, eu tive a oportunidade de conviver com os melhores médicos do Brasil, na residência, nessa área, com muita gente que faz parte do topo da medicina brasileira. Então isso me fez um excelente médico. E quando eu saí da residência, eu fui trabalhar, fazer plantão de emergência. E eu era muito dedicado. Isso foi chamando a atenção das pessoas. Então eu fui fazer plantão no hospital aqui na Zona Sul, bem conhecido. E eu lembro que um mês depois que eu era plantonista, eu recebi um convite para ser o coordenador do pronto-socorro. Uhum. E eu lembro, quem me deu essa oportunidade foi o Rodrigo Rossini. Um abraço, Rodrigo, que é CEO da Humanitar, que hoje é um concorrente nosso, né? O Rodrigo fala assim, cara, quem o conhece vai dar risada disso, né? Ele fala assim, cara, tem uma oportunidade para você, mas você não vai ganhar dinheiro, mas eu acho que você vai gostar e vai aprender. E eu falei, cara, me fala, né? Eu nunca na minha vida me passava pela cabeça ser chefe de um pronto-socorro em São Paulo com 24 anos, cara. 24 para 25 anos. Incrível. Ele falou, estamos precisando de um coordenador aqui, porque a empresa está crescendo, por que você não coordena aí? Eu falei, cara, me dá uma semana. Eu falei, Rodrigo, eu achei que você ia me demitir, cara. Porque ele me convidou pra reunião com ele. Eu falei, o cara não vai reunir comigo. Eu tô frito. O cara não vai reunir comigo pra... E eu gostava demais do hospital, cara. Eu falei, poxa, eu achei um lugar legal aqui pra trabalhar. Se dedicando, né? Se dedicando. Aliás, eu vou ser demitido. Aliás, me permita fazer um parênteses aqui, né? O sábio Salomão disse, né? Se você conhece alguém que faz bem o seu trabalho, certamente ele estará na presença dos reis, né? Ou seja, alguém diligente, alguém dedicado, nunca está satisfeito. Mas quem está fora sempre está vislumbrando posições maiores para ele. Exato, Michael. E eu lembro assim, dele me falar isso, e eu pedi uma semana de tempo para ele, e eu pensei assim, cara, meu raciocínio foi literalmente isso. Cara, eu nunca pensei, mas o que eu tenho a perder, cara? Eu tô em São Paulo, perdido, não conheço ninguém, cara. Minha família tá a 2.000 quilômetros daqui. Tô aqui, não faço a mínima ideia do que eu vou fazer da minha vida nesse momento. Quero empreender, mas não sei por onde. Eu vou aceitar. Cara, aceitei. E isso mudou completamente minha vida. Porque eu me vi ali muito cedo, 25 anos, chefiando o pronto-socorro de um hospital, um dos maiores hospitais da Zona Sul, aqui de São Paulo, me dando a oportunidade, cara, de lidar com uma operadora privada, onde eu tive que bater meta, conduzir uma equipe, sendo muito novo, muita gente da Paulista, da USP, tendo que orientar esse pessoal, ser um líder técnico para eles, saber mais do que eles, porque o chefe tem que saber mais, invariavelmente, dizendo na medicina, no aspecto técnico de coordenação, você tem que saber mais que a tua equipe, para ter uma autoridade técnica. E, poxa, eu tinha que bater meta de espera, eu tinha que bater meta de conversão de exame, de conversão de internação, de custo eficiência, de satisfação do paciente, responder saque, fazer reunião com o diretor da operadora que vinha. Então, cara, foi uma mega experiência de amadurecimento.
E eu me vi num lugar onde, sabe a questão de você fazer o que gosta, no sentido de que eu não acredito que eu tô ganhando dinheiro pra fazer isso. Porque eu tinha pra mim era um jogo, sabe? Então, se eu conversar com o médico e criar um processo que pode ser seguido e previsivelmente, repetidamente, então significa que eu vou melhorar a experiência do paciente aqui, aqui e ali. Cara, isso foi espetacular. Em um mês, eu gostei tanto e eu me dediquei tanto, e ali Deus dando uma bênção à direção, que em um mês aquele já era um pronto-socorro modelo para operadora. E a coisa ganhou um volume de visibilidade, a empresa cresceu, a empresa não era minha, óbvio, do Rodrigo, acho que isso agregou para a empresa dele também, na época. E aí eu tive a oportunidade, também dada pelo Rodrigo, de chefiar o pronto-socorro do Salvalos, que é o maior pronto-socorro privado da Zona Leste de São Paulo. Um dos 4 complexos hospitalares maiores do Brasil. Outra oportunidade gigantesca de resolver um enorme problema, que você imagina um pronto-socorro gigantesco, processos, fluxos, responsabilidade, o tempo todo interagindo com múltiplas especialidades. Então eu estava o dia inteiro discutindo o caso com neurologista, com vascular, com onco, com hemato, com infecto. Cara, aquilo me deu um repertório. Era uma imersão profunda. Absurdo. Me deu um repertório médico gigantesco, cara. Gigantesco. Eu tinha muita tranquilidade para discutir qualquer tipo de caso com qualquer tipo de pessoa, não que eu soubesse tudo, mas eu estava exposto a amostras e a conhecimentos muito variados. Então, aquilo me moldou. E eu falei, cara, isso aqui é interessante. Eu domino isso, eu sou bom nisso, então isso pode ser um empreendimento. Sem dúvida. É uma área boa, eu entendo, estou gerando resultado, estou acelerando as coisas, as pessoas gostam do meu trabalho e, obviamente que encurtando a história, eu monto uma empresa de terceirização de médicos, consigo meu primeiro serviço, me junto com um grupo que à época fazia só anestesia, trago múltiplas especialidades. No meio da pandemia, isso eu estou falando, essa questão de montar a minha empresa, isso é 2019. E você monta sozinho em 2019? Monto sozinho. De terceirização médica, né? Monto sozinho. Ok. 2018 para 2019. Ok. Eu monto... Que é um insight que você tem a partir dessa experiência com o Rodrigo. Exato. Eu tive, nesse inteirinho, tentei outros empreendimentos, mas chegou uma hora em que minha esposa me deu um conselho muito, muito importante. Ela falou, poxa, você está tentando tanta coisa, por que você não tenta algo que você já foi muito bom fazendo, que é terceirizar médico? Uma esposa me deu esse insight. Que bacana. Entende? E eu monto a empresa, e aí tenho toda a questão de conseguir consigo o primeiro serviço, e olha só o timing, tá? O primeiro serviço que eu consigo é em setembro, lembro até hoje, dia 9 de setembro de 2019. E aí eu consigo virar, né? Eu digo assim, eu viro o primeiro negócio, né? Eu viro financeiramente, viro lucratividade, consigo o primeiro negócio. E aí acabo conhecendo um grupo de anestesia à época, que eu me torno sócio. E 2020, o que acontece? Estoura a pandemia. Cara, e aí eu tenho uma das experiências mais fantásticas que eu poderia ter de aceleração de maturidade, de estresse absurdo, que é montar os hospitais de campanha. Ajudei a montar a equipe do hospital de campanha de Ibirapuera, ajudei a montar a equipe completa médica do hospital de campanha de Heliópolis, equipe de UTI, de enfermaria, pronto-socorro, monta UTI em Sorocaba, monta UTI para o Einstein, na zona, lá no Boimirim. Foi uma experiência absurda de aprendizados, de criação de uma metodologia de entrega imersão, de escala, de imersão. Então, eu depois, passando por essa experiência, para mim veio um conceito que eu nunca vi em nenhum lugar, assim, mas para mim está muito claro que nós temos ao longo da vida experiências de aceleração da maturidade. Sim. É como se desse um fast forward, né? Acelera para frente. De repente você tem uma pressurização de experiência em curto espaço de tempo. Então, cara, montar hospitais de campanha, montar UTIs. Eu montei uma equipe médica de UTI no mesmo dia. O hospital precisando imensamente. Covid foi uma loucura, né? E a gente monta no mesmo dia. Então,
Foi uma experiência espetacular. E aí, os negócios crescem, eu me torno CEO de um grande grupo de médicos, e aí em 2024, a gente conduz uma reestruturação. Tá? Então, e aí começa-se o capítulo de nascimento da Mirai. Que legal, Rômulo. Muito legal fechar essa primeira longa etapa, né? Dessas divisões das etapas da tua vida, e também a tua percepção da necessidade da competência que reforça a reputação, e ela vem também da experiência, né? Então é muito interessante a sua leitura, e é bom para quem está nos ouvindo entender como o tempo é precioso, como aquilo que a gente faz é importante, para que a gente aproveite a oportunidade e amadureça no processo. Porque quando nós estamos falando de acelerar um processo de maturidade, é porque na janela do tempo, no meu entendimento, nós temos referências, né? Então, tá naquele segmento, aquele médico, ele levou tanto tempo para exercer uma função de gestão, de liderança, para se tornar um CEO e assim por diante. Então a gente cria essas referências. Mas a aceleração da maturidade também vem pela aceleração da nossa condição, capacidade de se autoconhecer. E as crises ajudam a revelar as competências que nós temos. Então eu entendo que você estava nos lugares em que Deus te colocou, que você se preparou, correu atrás, e naquela hora você pôde ver o que você era capaz de fazer, o que você podia fazer e fez bem feito. Então, naturalmente, você acabou credenciando algumas competências que o tornaram mais maduro, né? Que seria um processo natural mais longo, ele acabou encurtando, e aí você conta, através desse grupo, a tua experiência quanto CEO. E chegamos na Mirai, que eu acho que é uma curiosidade, é uma pauta importante. A gente vem lançando notícias aí que o Audazes agora lança sua empresa de terceirização médica, a Mirai, e eu queria que você nos contasse um pouco sobre isso. Espetacular, Mike. Então a gente faz uma reestruturação, né? Eu era um dos donos de um grande grupo, a gente faz uma reestruturação em que sai esse grupo, digamos a semente da Mirai, mas já operando, né? A partir de uma cisão de um grupo, uma reestruturação de um grupo. Nasce como uma grande já empresa de terceirização de médicos, com grandes clientes, grandes redes hospitalares, grandes redes ambulatoriais, né? Mas o que nós fazemos? Qual que é a visão da Mirai? Eu dediquei os últimos 8 meses a pensar como nós criaríamos uma empresa de terceirização de médicos para hospitais que realmente agregasse valor para o mercado. Então, primeiro, a gente lê o mercado. Pois como que é o mercado de terceirização de equipes médicas? Via de regra, são empresas familiares ou semifamiliares, pequenas, de gestão mais amadora, básica, que tem um objetivo apenas de fornecer escala. Então, você precisa de 2 clínicos por dia, 2 à noite? Te dou isso. Só que o que acontece, Michael, pós-pandemia, existe uma grande transformação no mercado da saúde. Várias transformações, mas tanto o mercado de saúde público quanto suplementar, ele passa a ter uma pauta que nem sempre foi uma pauta da saúde, que chama-se eficiência. Então, o sistema de saúde privado passa a ter modelos de remuneração pacote fechado, isso se intensificou muito na pandemia. Modelos que fazem o hospital ter que ser eficiente. E o mercado privado, com a entrada das OSS também, com restrições orçamentárias, crise econômica, passa a existir também uma preocupação de custo, de eficiência, de mensuração na saúde. Então, a saúde pré-pandemia, ela é menos preocupada com os custos, com quem paga a conta, porque a conta fechava mais fácil, tanto no público quanto no privado, e ela é menos profissional no sentido de gestão de indicadores e desempenho. Então, pós-pandemia, a gente tem uma nova realidade, ou seja, os hospitais precisam ser eficientes. Os hospitais precisam mensurar a experiência do paciente, eles precisam mensurar desfechos clínicos, eles precisam ter as variáveis, as métricas econômicas em ordem para o negócio acontecer, porque não dá mais para jogar a conta para operador apenas, e não dá mais para contar com aumentos de orçamento ano após ano, por conta do cenário econômico. Então você entende, Rômulo, está nos dizendo que até a pandemia, talvez a gente se contentou
no quesito eficiência da saúde no Brasil, a gente se contentou, aceitou um cenário de ineficiência. E a partir daí, com a crise, então, a gente começa a buscar, pelo menos emerge o tema eficiência na área da saúde. Okay? Exato. Através de indicadores, profissionalização, KPIs, que possam deixar a saúde mais eficiente para custear a demanda que ela passa a ter no Brasil. Está correto? Corretíssimo. E quando o hospital olha para o mercado, aliás, quando ele olha para si, o gestor ele vê um gap. Ele vê um gap entre aquilo que ele planeja. Poxa, meu hospital, eu tenho que ter NPS alto, eu tenho que ter, se eu sou uma operadora verticalizada, taxa de conversão de exames e internação baixa. Se eu sou hospital de serviço, eu tenho que ter uma gestão melhor dos custos no pronto-socorro, conta do modelo empacotado de atendimento, enfim. Esse gestor, ele olha um cenário estratégico e ele entende que ele depende do médico para esse cenário acontecer, porque a maior variável definidora de custo na saúde é a decisão do médico. Correto? O médico, Perfeito. Tudo que acontece na saúde praticamente passa pela caneta do médico. Se essa caneta ela tá certa ou errada, tá eficiente ou ineficiente, isso vai ditar o ritmo do segmento, o ritmo do setor. Então, quando o gestor ele olha para o hospital dele, ele vê uma estratégia na cabeça dele para resolver o problema, mas muitas vezes encontra eco na equipe médica. Perfeito. Ao mesmo tempo, você tem um médico que quer fazer um bom trabalho, quer fazer o melhor para o seu paciente, e quando ele olha para a gestão, ele acha que as preocupações não são as mesmas que ele. Então existe um chasm, um gap, um abismo entre gestão hospitalar e desempenho assistencial médico. E esse abismo existe em N instituições e eu diria que na maior parte das vezes, na maior parte das instituições, isso não está resolvido ainda. Tá? Então quando a gente lança a Mirai, como fruto aí tecnicamente de uma reestruturação, eu tenho tempo suficiente para refletir, estudar o mercado, estudar referenciais de como que isso funciona nos Estados Unidos, na Europa, quais são os melhores modelos, e entender como que a gente criaria uma empresa médica de médicos que realmente resolveria o gap de estratégia, tática e operação dentro da entrega de valor na saúde, em que o gestor ficaria feliz e o médico ficaria feliz. E a gente lança a Mirai. Eu tenho muita experiência como médico assistencial e tenho muita experiência como gestor. Então a gente está na posição privilegiada, abençoada, para criar essas estratégias. Você como chairman, né? Tem uma coisa que eu fiz, né, Michael? Fiz questão de trazer alguém não médico para estar comigo. Falei, quem que é o melhor cara? Quem que é o cara mais genial que eu conheço para estruturar a governança, para nos ajudar a construir uma corporação e não apenas um agregado de médicos, um grupo de WhatsApp de médicos, algo diferente, que terceirize médicos com qualidade, com resultado, com controle. Falei, doutor Michael Robert, né? Foi assim que eu te convidei para ser chairman do Audazes, para ser sócio, para ser dono aqui também da empresa. Me sinto honrado por isso, lógico. Eu acredito que a gente se une muito em função de uma visão e de um propósito que converge, né? Da excelência, de entregar somente o melhor naquilo que a gente faz, e eu acho que essa é a nossa grande conexão e tem sido uma honra. Eu quero... Nosso tempo, ele está... Acredito que nós estamos Quanto tempo a gente pode né? exceder? Tem como exceder um pouquinho o tempo? Como é que é aí? Depois eu passo pro comercial e tem um adicional. Beleza. Se você tiver tudo bem por você, vamos livre aqui. Olha lá. Só rebobina aí. Nós... Blá, 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 blá. Onde eu parei? Tá. Rômulo, a nossa obsessão por resultado, por qualidade, por excelência, isso sem dúvida, isso converge, né? Isso nos une nesse propósito com a Mirai, porque a gente também vem trabalhando um processo em conjunto, né? Nós estamos aí há quase 4 anos com esse mesmo propósito. Mas conta pra gente, né? Se você fosse resumir em uma frase, de fato, qual a dor que a Mirai resolve, ou qual a dor que ela se predispõe a resolver? Perfeito, Michael. O hospital, a dor que nós resolvemos é a dor de gerar resultados na ponta
a partir de médicos excelentes. O gestor pensa, aponta, muitas vezes essa mensagem ou essa articulação não chega na ponta, não acontece na ponta. A Mirai, ela é focada em construir o relacionamento do hospital com os médicos e quebrar essa barreira e construir times médicos que realmente performam como embaixadores da cultura do hospital, uma cultura centrada no paciente, de geração de resultado. Então, uma coisa que a gente tem muito orgulho, Michael, é que nós conseguimos, quando nós entramos em uma instituição, a gente consegue melhorar os resultados financeiros e os resultados de experiência do paciente, que são os resultados assistenciais. Quando você tem uma equipe sem liderança, sem gestão, sem processo, equipe médica, gerenciar médico não é fácil. Por isso que eu falo, você quer ter médicos engajados, quer gerar resultado, tem que contratar a Mirai. É a melhor solução. Mas eu quero dizer o seguinte, que se você tiver médicos no seu hospital que meramente você contrata eles individualmente, você não constrói uma pauta de propósito, de cultura, de processos, de objetivos com eles, sua chance de ter controle e realmente chegar onde você quer como instituição é muito baixa. Então a Mirai, ela dá esse tom, vai te fornecer o médico qualificado, que não é fácil de encontrar. E não somente isso, ela vai liderar e engajar esse corpo clínico para que ele faça o melhor pelos pacientes e pelo hospital. Por quê, Michael? Porque os melhores profissionais preferem trabalhar com a Mirai. Porque são bem liderados, porque nós temos um modelo de empresa altamente atrativo para o profissional, pela nossa gestão financeira, pelos incentivos, enfim. Então, nós fornecemos o melhor médico, profissionais qualificados, e gerimos o desempenho para que toda a economia da saúde que envolve o bem-estar do médico, bem-estar do paciente, bem-estar da instituição seja preservado. Então, essa é a dor, cara. Eu brinco que, quando eu sento com o diretor do hospital, eu falo, olha, até hoje, você tinha um problema com o médico. A partir de hoje, o seu médico é seu ativo. Eu fiz uma pesquisa no LinkedIn e provoquei as pessoas. Você preferiria ser atendido por um mau médico em uma excelente estrutura de hospital ou por um bom médico num hospital com pouca estrutura? Cara, que ganhou massivamente. Prefiro ser atendido por um bom médico num hospital com pouca estrutura. Então, eu quero dizer pro diretor do hospital, que o gerente médico está nos assistindo, é que o maior ativo que você tem dentro do teu hospital é a equipe médica. Entende? Óbvio que todas as outras equipes são muito importantes, cara. Mas o médico, ele toma decisões que arquitetam o trabalho das outras equipes. E ele determina a experiência do paciente. Você pode ter um excelente estacionamento, excelente hotelaria, excelente exame, excelente enfermeiro. Se o médico não é bom no sentido técnico e comportamental, no sentido de empatia, escuta, e você não vai chegar lá. O seu hospital não vai se tornar uma referência. Então, para ser um hospital referência, para ser um hospital admirado, você precisa ter médicos que tenham esse nível de preparo e esse nível de engajamento para a tua instituição prosperar. E é isso que nós construímos a Mirai, essa é a nossa especialidade. E eu tenho case, por exemplo, da gente virar o resultado financeiro do hospital, cara. Assumindo um pronto-socorro e aumentar a conversão, aumentar a venda de serviço, isso virar o DRE do hospital, cara. Isso é espetacular. E é de fato aquilo que a gente aprendeu a fazer. Eu já implementei mais de 100 equipes médicas em diferentes cenários, público, privado, UTI, pediatria, quase todas as especialidades, ambulatório, e isso realmente é uma virada de chave de desempenho. Então, eu resumiria o seguinte, a Mirai, ela é uma amiga da gestão do hospital e da satisfação dos médicos, muito mais que ser apenas uma empresa que fornece uma escala. Muito bem, Rômulo. E por isso que eu também fico motivado, animado com o processo da Mirai, porque quando nós estávamos construindo o plano estratégico, eu percebi muito claramente a tua visão e a tua preocupação com a qualidade, com a competência médica que a gente vai entregar. E assim que nós iniciamos a Operação Mirai, você teve todo um zelo, um cuidado para chamar os médicos, toda a nossa equipe médica, e dar a eles essa visão, essa clareza da nossa preocupação, da nossa atenção e do nosso zelo para com eles. Você considera isso um grande diferencial competitivo? Gostaria que você falasse sobre isso
e o porquê que você criou, e se isso é resultado, na verdade, você cria um NPS dentre os médicos, que é inédito, eu nunca vi, você cria isso pensando justamente na entrega dessa eficiência. Maravilha. Quando, a gente não deixa de ser, Michael, aquilo que é descrito como um two-sided market. O que significa? Nós somos nós conectamos duas pontas de hospitais que precisam de médicos excelentes a médicos excelentes, fazendo no meio dessa intermediação uma gestão que sobe o patamar de todo mundo nessa equação. Quando a gente foi ter o direcionamento estratégico, né, Michael? Você pode ter dois possíveis focos. Você tem que escolher um. Eu posso hiperfocar o que o hospital precisa, ou eu posso hiperfocar o que o médico precisa. E a gente, poxa, será que eu sou uma empresa voltada para o hospital e tem várias que só se preocupam com o que o hospital precisa? Ou eu posso ser uma empresa que só se preocupa com o médico e é até meio sindicalista, né? Como se o médico fosse soberano em tudo no hospital? Qual que é a melhor equação? A gente entendeu que a melhor equação é a gente olhar o médico imensamente para a satisfação dele, no sentido de engajá-lo a gerar resultados. Se eu só olhar o que o hospital precisa, se eu chegar para o médico e falar o seguinte, tem que bater meta, tem que internar, ou não pode internar, ou tem que reduzir exame, ou tem que aumentar exame. Se eu chegar e liderar um time assim, só pelo que o pagante precisa, não dá certo. Ao mesmo tempo, se eu liderar o time médico sem ver o que o pagante precisa, e está pagando, não dá certo. Então a gente definiu que, estrategicamente, o que eu preciso ser? Eu preciso ser uma empresa altamente voltada para engajar o médico a gerar resultado. Então, qual é a nossa abordagem? Eu tenho um médico, poxa, eu preciso... O que esse cara precisa? O que o médico precisa, Michael? Qual é a dor do médico? O médico quer ser remunerado na média do mercado. Ele não quer ser remunerado acima do mercado. Como não? Pesquisas nossas mostram que o médico, o desejo dele é ser remunerado na média do mercado. Tá tudo bem. Segundo, o médico quer boas condições de trabalho. Boas condições de trabalho. E o médico quer clima organizacional, ele quer um ambiente bom. Então a Mirai, quando ela olha para o médico e ela ajuda o hospital a fornecer a nós, poxa, a gente vai fazer um contrato aqui em que a gente remunera o médico com valores adequados. A gente concede ele condições de exercer uma boa medicina. E muitas vezes tem alguns gaps nos hospitais que a gente consegue corrigir e fazer quase com a consultoria de gestão hospitalar. Ou seja, o médico ele vai conseguir ter uma boa estrutura para trabalhar, exercer a medicina. Ele vai ter um bom clima, ele é respeitado, o ambiente é legal. Cara, é muito fácil levar esse médico a ver o que a instituição precisa e servir a isso. Então eu entendo o que o médico quer, o que ele precisa, sirvo ele e engajo essa turma a olhar para o que o hospital precisa. Poxa, pessoal, a gente vai pagar uma remuneração adequada para o mercado, a gente está cada vez mais melhorando as condições de trabalho, os recursos, estamos cada vez mais querendo um ambiente positivo, aberto, saudável para o médico, e nós precisamos zelar, eu diria até amar essa instituição e ser um agente de prosperidade para ela. Espetacular. Poxa, o que nós como médicos, como corpo clínico, reúne o corpo clínico, reúne os profissionais constantemente, faz comunicados, o que nós precisamos atingir, pessoal? Logo, precisamos conversar com a economia desse hospital e com a retenção dele de pacientes. O que o hospital precisa? Ele precisa de aumentar o volume de atendimentos, aumentar ticket e aumentar a retenção. Então a gente conduz os médicos na sua rotina, no seu dia a dia, conversar com os objetivos desse hospital, que podem ser diferentes também, no sentido de serem redes verticalizadas, enfim. É entender o que o médico precisa, que não muda muito, e entender o que a instituição precisa, que aí muda bastante. E é função nossa, pela expertise em dezenas de lugares, construir um modelo de gestão específico para aquele hospital. E é inacreditável o quanto que funciona, Michael. Incrível, o melhor médico, eu tenho uma frase que é o seguinte, né? Eu costumava dizer que não tem equipe mais cara quanto uma equipe médica barata. E eu mudei essa frase para não existe uma equipe médica mais
cara do que uma equipe médica desengajada. Se o médico tá lá, ele não compra a instituição e não tem uma liderança para ver o que ele está sendo cuidado e que ele precisa servir um propósito institucional e deve conversar com as métricas de toda a roda de geração de valor, a cadeira de geração de valor do hospital, ele vai ser muito caro. Porque ele vai perder oportunidades, ele vai desperdiçar recursos, infelizmente, e pode eventualmente até não tratar muito bem os pacientes e tudo mais. Agora, não existe equipe mais barata do que uma equipe médica engajada. Nossas equipes, Michael, eu garanto pra você, elas saem de graça pro hospital. Mas como é que sai de graça? Uma folha de R$1 milhão. E tem contrato de quase R$2 milhões por mês. Sai de graça. Por quê? O retorno que se gera quando você trata bem o médico, quando você engaja ele bem, quando ele faz ele conversar com o modelo operacional, o modelo econômico institucional, isso supera imensamente aquilo que ele efetivamente custa. Né? Então, a gente tem um trabalho dentro da Mirai, agora como empresa que nasce grande, já nasce com 1.000 médicos, fazendo 150 mil horas ano. A gente tem um trabalho também de convencimento, de prova para as instituições da melhor forma possível de conversar assistência com a gestão. Esse é um desafio que a gente está superando. Por quê? Porque a gente tem prova de que funciona. Não precisa crer. Só basta ver. Sensacional, Rômulo. E isso também dá base, né? Toda essa essência do que foi construído, esse processo de trabalho, esse projeto, essa entrega de valor, é o que dá essência ao nome Mirai. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, da origem do nome. O Mirai vem de um exercício nosso de buscar nomes e primeiro eu queria um nome pequeno, simples, memorável e que tivesse um significado profundo. E a gente procura e demora aí um mês em cima disso. E aí eu descubro a palavra Mirai. Mirai significa futuro em coreano. O pessoal pergunta, nossa, mas você é coreano? Não, né? Evidentemente não, também não tenho nenhum parente coreano. A coisa mais próxima de coreano que eu tenho é minha esposa, que adora dorama, né? Mas a nossa ideia, essa palavra, ela foi muito inspiradora para nós, porque, inclusive, o nosso símbolo, que é um paciente dando a mão para um médico dando a mão para um paciente, né? Ela simboliza muito aquilo que nós entendemos que é o papel do médico. O médico, ele é um agente de transformação de futuro. Você imagina que você está com dor no peito. Você vai para uma UPA ou vai para um socorro privado. Vamos lá. Você vai para o Einstein. Ou você vai para o lugar com menos recurso de toda São Paulo. Qual é o fator único que mais vai mudar seu desfecho? Quem vai te atender? Você pode ser atendido num lugar com muito recurso, ser mandado para casa com a dipirona e morrer em casa. Infelizmente acontece com frequência. Não nas equipes Mirai, mas acontece infelizmente em muitos cenários ainda esse tipo de erro. Ou você pode ser atendido num lugar muito básico, mas com um profissional que tem competência, tem preocupação e entender, poxa, isso pode ser um infarto. No mínimo eu vou encaminhar como uma urgência para um centro de referência. Então a ideia da Mirai é ser um agente de transformação de futuros. Para o médico, porque ele vai ter um novo futuro conosco quando ele vai trabalhar num lugar onde ele une a vocação, a recompensa financeira e o bem-estar, estar num ambiente bom, com propósito, com recurso. Para a instituição que vai ter um novo futuro de prosperidade, colocando em ordem indicadores financeiros, indicadores assistenciais e principalmente para o paciente, que vai ter uma bifurcação na história dele a partir da hora que ele tem alguém ali que é competente, engajado, empático para atender ele e usar essa janela de oportunidade que a gente tem como médico para mudar a vida do nosso paciente. Eu, tendo trabalhado muito como médico de emergência, eu tenho experiências espetaculares, cara, de Deus realmente me usando e eu ter consciência de saber, eu tenho 1 minuto para salvar a vida dessa pessoa. Uma parada cardíaca, um pneumotórax hipertensivo, uma hemorragia digestiva, um politraumatizado, uma insuficiência respiratória aguda, ou seja, eu tenho 1 minuto para definir
se esse cara vai morrer agora na minha frente ou se eu vou ser um agente de Deus para dar a ele uma nova chance de futuro. Então isso é a Mirai, é uma bifurcação de destino na vida de todo mundo que a gente toca. Muito gostoso te ouvir, porque tá embarcado no teu discurso a paixão, a competência, a experiência para ter construído uma empresa que olha de forma integral, né, para a saúde no hospital, nos seus indicadores, o médico e suas necessidades, o paciente e seus anseios. E glória a Deus por isso. E como Mirai significa futuro, qual que é o futuro da Mirai? Olhando para 5, 10 anos, qual que são as expectativas? Boa, estamos tendo uma sessão estratégica de conselho aqui, né, Michael? Você na função de chairman e provocando aqui. Qual que é a visão que eu tenho para a empresa, tá? A gente entende que eu tenho a minha maior preocupação, Michael. Maior preocupação. Felizmente, como Deus já nos abençoou com muitas coisas, a gente tem poucas ansiedades financeiras, então a minha maior preocupação é preservar o caráter de empresas de altíssima qualidade. A gente não vai ceder nisso, eu não vou ceder a qualidade. Nós sempre seremos uma empresa que preza pela qualidade assistencial e pela qualidade do resultado para o hospital e para os pacientes. Então, essa é a minha primeira decisão, né? A gente tem que decidir o que nós queremos fazer e o que a gente não quer fazer. O que eu não quero fazer, eu não quero ser igual muitas empresas que existem no mercado. Muitas empresas que existem no mercado, não vou dizer aqui a proporção, mas é bem alta, que priorizaram a pauta de crescimento, não se estruturaram, não tiveram governança, não tiveram processo, não tiveram tecnologia e tem um serviço que deixa a desejar e que impacta negativamente vidas. Então, nossa prioridade é manter nossa qualidade, nossa fidelidade à nossa missão de ser um agente de transformação para hospitais, para médicos, para pacientes. Agora, a gente está investindo muito em tecnologia, automação, escalabilidade, sistema de controle, BI, treinamento, educação, formação de líderes, como a gente tem aqui, que o Audaz é um mecanismo nosso de formação de líderes. E o caminho estratégico é a gente ir se consolidando em verticais. Então, a gente está se consolidando na vertical de ambulatórios e telemedicina, está se consolidando na vertical de pronto-socorro aos adultos, que é o que eu entendo profundamente. E nós iremos criar operações voltadas para terapia intensiva, que eu já domino também, mas a Mirai ainda não tem uma operação, mas eu domino completamente. A gente vai criar operações em terapia intensiva, anestesia, e basicamente são essas as principais, né? A gente deve se centrar nessas verticais. Então, ambulatórios de telemedicina, terapia intensiva, urgência e emergência e anestesiologia. E isso já é o suficiente para a gente escalar Grande São Paulo, interior paulista, Rio de Janeiro, Sudeste, Centro-Oeste, Sul, Brasil, e a gente realizar o sonho, e que é um objetivo, na verdade, de ser uma empresa global. Então eu tenho no meu coração, se eu tinha um sonho impossível de sair de Guarantã do Norte e estudar em Cuiabá, hoje eu tenho o sonho impossível, entre aspas, de um dia abrir um dashboard e falar, puxa, preciso visitar nossa operação na Malásia, preciso visitar nossa operação nos Estados Unidos, preciso visitar nossa operação na Itália. Então, é uma empresa global que impacta vidas globalmente e, de fato, escreve um capítulo novo na história da medicina mundial. Sensacional, Rômulo. Isso me enche de entusiasmo, de alegria, de orgulho por ver que a nossa visão, aquilo que Deus colocou no nosso coração, ainda que em segmentos diferentes, estradas diferentes, elas se unem para uma visão global e para algo que possa, de fato, impactar a vida das pessoas, possa alterar a rota de vida das pessoas e, sem dúvida, mexer com o seu estado físico, emocional e espiritual. Fico muito feliz por te ouvir, feliz por esse projeto Mirai, feliz por ser parte dele, que Deus nos abençoe nessa jornada. Quero aí um fechamento, né? Como é que você, agora com essa história linda, né, e tudo que você está enxergando, deixa um recado para quem está te ouvindo. O meu recado poxa, falei tanto aqui que não é fácil você tentar deixar uma mensagem específica, mas pensando aqui, eu deixaria a noção de que
uma coisa que minha esposa me falou, e é até difícil eu falar porque é muito emocionante, né? Minha esposa é instrumento de Deus, eu brinco que ela tem uma linha direta, né? Porque eu falo, meu amor, ora aí, porque você é uma pessoa mais legal que eu. Sou meio impetuoso, né? Muito intenso. Deus gosta mais de você, né? Ela fala, não, mas Deus gosta mais de você porque ele usa mais você. Então tá bom. Então, mas ela me fala uma coisa muito interessante que é Deus está te abençoando. Cara, eu tenho 33 anos. Eu nunca, um molequinho voltando de chinelo pra casa depois da última prova, lá em Guarantã do Norte, sem esperança, nunca imaginou, mas nunca imaginou que ia estar aqui hoje, depois tendo montado empresas de faturamento multibilionário, tendo casado, 2 filhos, sendo sócio de um dos caras mais brilhantes do Brasil. Esse menino nunca imaginou estar aqui hoje. Não, Então nós temos que primeiro reconhecer a dimensão da nossa bênção, porque nossos sonhos vão mudando e a gente vai se habituando às coisas. Não é normal. Então a primeira coisa que eu diria para nossa audiência é: não se habitue, não se acostume com quanto ser abençoado. Saiba todo dia se alegrar pela mesma bênção. Saiba se alegrar, poxa, cara, olha a oportunidade que eu tô tendo, né? Olha, se alegre com as pequenas coisas, então que isso é a felicidade. Então se alegrar com quanto é abençoado. Não pode esquecer do quanto é abençoado. Não é porque hoje, sei lá, eu faturo, caso Mirai, 30 milhões por ano, quando eu faturar 60, eu vou ser mais feliz. Não vai. Então, cara, vamos ser felizes. Cada dia tendo gratidão com aquilo que Deus nos deu. E se eventualmente as coisas não derem tão certo lá no futuro, a gente manter a gratidão e o coração no lugar certo. E o segundo ponto, Michael, eu colocaria o seguinte, e aí envolve o que minha esposa falou. Ela falou o seguinte: Deus está te abençoando muito. Muito jovem, com muitas coisas, com dinheiro, com empresas, com negócios, com reputação, mas não é para você. Deus está te abençoando porque Ele quer abençoar outras pessoas. Pode ser que Deus nem esteja preocupado, sabe? Deus está te abençoando não é porque você comprar um carro novo, porque Ele quer que um médico teu atenda um menininho que está com dor de cefaleia e febre, rigidez nucal, na periferia de São Paulo, e você colocou um pediatra lá que vai entender que isso é uma meningite. Como já fizemos inúmeras vezes. Então, nós somos um canal de bênção. Acho que a gente entende nossa posição na vida quando a gente entende que nós somos um canal de bênção para outras pessoas. Então, quanto mais seus objetivos envolverem ser bênção na vida de outras pessoas, mais feliz e mais exitoso você vai ser. Então, eu acho que uma das minhas grandes lições é: Deus não me abençoa para mim, mas porque Ele quer que eu seja um canal de bênção na vida de gente que talvez eu nunca nem saiba que existe, mas que de alguma forma o nosso trabalho alcançou por meio das organizações que nós temos, né? A gente não pode esquecer do impacto. Nós, como empresários, a gente gosta muito de empresa, né? A minha esposa fala assim: o que você gosta de fazer? Eu gosto de empresa. E eu gosto da saúde. É o que eu sei fazer, é tudo que eu sei fazer, é tudo que eu amo. O que eu quero fazer até o dia que eu morrer? Cara, eu quero mexer com empresa, quero montar empresa, quero fazer negócio na saúde. É isso que eu quero impactar vidas. Então, isso é para mim uma grande lição. Deus não está me abençoando. Ele está abençoando outras pessoas através da minha vida e das organizações que nós estamos criando. Isso é um enorme privilégio. Sensacional. Uma enorme alegria te ouvir. Muito bom saber que isso está gravado, porque eu acredito que a gente vai ouvir essa mensagem, que foi aqui uma mensagem por décadas, podendo deixar até para as próximas gerações, para aquelas que nos sucederão no negócio, nos propósitos. Então, glória a Deus pela tua vida, por essa história que Deus tem construído contigo até aqui. E eu acho que você tem muita razão, Romulo. Nós somos servos, sua mãe plantou essa semente no teu coração. Minha mãe também plantou isso no meu coração. O nosso desejo é de servir as pessoas, de servir na palavra mais íntima, mais profunda. Ela exige da gente humildade, ela exige inclinação, exige que a gente se curve diante as pessoas, as suas necessidades e aquilo que a gente pode servir. Alguém que recebe algo mais não recebe para si. Isso é bíblico.
não recebe para si, recebe para entregar. Esse é o sentido de servidão. Então, glória a Deus pela tua vida. Esse legado da tua mãe, essa semente continua brotando aí no teu coração. E fico feliz que a Mirai é uma grande ferramenta para isso. Uma das ferramentas, porque certamente teremos muitas outras. Amém. Tenho certeza que você que está nos ouvindo foi impactado por essa história, também por esse testemunho, por essa inspiração de negócio, um negócio que tem propósito, que vai muito além de negócio, e nós pudemos assistir isso aqui. Nós também podemos ver isso no nosso dia a dia, nos hospitais em que nós estamos, nas pessoas em que nós atendemos, e esse é só o começo de uma jornada, de uma história que nós estamos querendo construir segundo a vontade de Deus e segundo um coração inclinado para Ele, para servir e atender pessoas. Obrigado a você que nos acompanha no Audazes, que acredita no nosso projeto, que tem nos acompanhado também no nosso Hub. Aliás, se você não faz parte, se cadastra lá, tem um link aqui para que você possa acessar e solicitar a sua inscrição. Nós temos um hub em que nós conversamos com os maiores líderes da saúde. O Rômulo está lá, eu estou lá para bater um papo, a nossa equipe está lá para bater um papo com você, para a gente trocar experiência, e diariamente nós estamos conversando com os principais líderes da saúde sobre a saúde no Brasil. Então você não pode perder. Nos acompanhe também no YouTube, no Instagram, no TikTok. Estamos em todos os canais para que você não perca a oportunidade também de impactar, de influenciar, de ser um instrumento de transformação na vida das pessoas e na saúde do Brasil. Nós não queremos ser a estrela da saúde. Nós queremos ser os servos da saúde que transformam, que impactam uma nação e o mundo, conforme Deus nos permitir. Obrigado mais uma vez. Como o Rômulo disse, eu também quero te dizer que nunca te falte audácia.